Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te proteja, te guarde, te livre de todo mal e que você se levante com fé e coragem para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente esperando que o outro faça, que o outro perdoe, que o outro coloque o pé no caminho, que o outro mude porque tem que mudar. Mas tem coisas que você precisa fazer, você precisa colocar o pé no caminho e você precisa mudar primeiro. Existem situações que enquanto você não mudar, elas não mudarão. Situações que enquanto você não mudar, Deus usará exatamente essas situações para mudar você. O tempo todo Deus trabalha. Deus não se cansa, Deus não descansa. Deus é fiel. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus tem propósito em tudo. E Deus está a par de tudo o que está acontecendo neste mundo. Então, se levante. Seja uma pessoa de atitude, seja uma pessoa firme, uma pessoa de iniciativa. Porque é impossível colher aquilo que não foi plantado. Então, se levante. Enquanto você fica esperando o outro fazer, o outro tomar atitude, o tempo está passando. E lá na frente você vai se arrepender de não ter se levantado e tomado uma atitude. Então, busque de Deus uma direção. Peça ao Senhor o melhor conselho, peça ao Senhor uma direção para você fazer o que deve ser feito. Porque eu volto a dizer, tem coisas que não é o outro que tem que fazer primeiro, é você. Não é o outro que tem que mudar primeiro, porque tem muita coisa que nós é que precisamos ser mudados. E quando muitas coisas mudarem primeiro em nós, os outros verão a nossa mudança e verão a necessidade deles mudarem também. Então, não seja aquele tipo de pessoa que apenas ouve o que deve ser feito e fica por isso mesmo. Não adianta você ouvir a palavra de Deus, você gostar da palavra, você se sentir tão bem ouvindo essa palavra e não fazer nada. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago nos aconselha: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem pessoa que tem prazer de falar que eu vivo dentro da igreja, eu sei o Salmo 23 de cor, eu sei o Salmo 91, eu sei essa passagem, eu lembro quando Jesus fez isso, nossa, eu acho a Bíblia tão bonita, mas não vive a palavra. A sua vida jamais terá uma mudança, de fato necessário. Você vai continuar na mesma, as mesmas atitudes, as mesmas reações. É preciso fazer algo novo para se colher algo novo. É preciso buscar esse renovo. Não adianta eu ouvir a Bíblia falando que eu tenho que respeitar o outro, se eu não tiver a atitude de respeitar o outro. Não adianta eu ouvir a respeito da necessidade de eu ter que amar a Deus sobre todas as coisas, se eu amo tantas outras coisas antes de amar a Deus antes delas. Não basta eu ouvir que para eu viver muito, ser feliz e próspera nessa terra, eu preciso honrar os meus pais. Se eu não honrá-los, eu tenho que plantar amor. Jesus falou, né? Que tem que plantar o amor, tem que amar uns aos outros. Se entra no ouvido e sai no outro. A vida cristã é uma vida prática. Como que eu vou pregar algo que eu não vivo? Como que eu vou plantar de fato uma semente viva no coração das pessoas, se as pessoas não veem essa semente sendo plantada e frutificando em minha vida? Imagina uma pessoa que sabe que não pode roubar e prega contra o furto, mas ela mesma furta e rouba. Ela sabe que não pode adulterar e ela aponta o dedo, ai daquele que adultera, e ela mesma adultera. Não adianta eu apenas ouvir a palavra de Deus. Se eu não colocá-la em prática, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma. Não adianta nada.
eu ir para uma escola de culinária, eu ali ver como que a profissional ela faz aquela receita com tanta perfeição. Ela me dá a receita dos ingredientes, ela me ensina o processo e eu não colocar a mão na massa. Deus te chamou para colocar a mão na massa. Deus te chamou para pregar com as suas atitudes. Deus te chamou para ser luz e sal, e mesmo no seu silêncio as pessoas vão ver Cristo em você. Carta viva, escrita pelo dedo de Deus. Enquanto apenas eu frequentava os cultos, achava até bonito a cerimônia, achava bonito como as pessoas cantavam, achava tão bonita a palavra que eu ouvia. E eu voltava para casa e continuava na mesmice. Nada mudou. Mas quando eu ouvi e eu decidi, eu quero viver isso aqui. Eu quero de fato transmitir o que está escrito aqui. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Nós precisamos ouvir, praticar e viver. E eu me lembro agora da parábola do filho pródigo. Naquela parábola, longe do seu pai, já tendo gastado tudo que ele tinha, desejando a única coisa que estava diante dos seus olhos, que era a comida dos porcos. Ali ele caiu em si. E ele pensou naquela decadência moral e ele disse para si mesmo que até os funcionários, os empregados do pai dele, tinham comida com qualidade. Até os empregados comiam muito melhor do que o que ele estava desejando naquele momento. E eu imagino naquele momento ele falando para si mesmo: eu vou me levantar, vou me colocar a caminho e voltar para a casa do pai. E quando eu chegar lá, eu vou falar com o pai: pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Não ia resolver nada. Ele ter a consciência, ele saber qual seria a melhor atitude a ser tomada se ele continuasse ali, sentado, desejando a comida dos porcos, defiando em si, longe do pai. Ele pensou e ele colocou em prática aquilo que ele pensou. Primeiro ele pensou: eu vou me levantar e vou ao pai. Mas ele teve a atitude de se levantar e de fato ir pelo mesmo caminho por onde ele tinha vindo. Ele decidiu voltar e reconhecer com as suas atitudes diante do pai que ele tinha pecado gravemente contra Deus e contra o pai, e que ele estava retornando. Tem muitas pessoas que precisam ter uma atitude radical, uma atitude de fé, uma atitude que muitas vezes vai confrontar o seu ego, mas é necessário você ter essa atitude e voltar aonde você caiu, e voltar às primeiras obras, e voltar ao primeiro amor com Deus, e voltar aonde você caiu, e reconhecer os seus erros, as suas falhas, para que de fato você viva o que Deus preparou para você. Deus não te chamou apenas para ouvir a palavra, Ele te chamou para você tomar posse da palavra. Mas para isso você precisa ter atitude, desejar, se levantar, se colocar no caminho e declarar o quanto você precisa de Deus, o quanto você quer de fato uma mudança, e mudança para melhor na sua vida. Eu gosto sempre de frisar que aquilo que é para você fazer, ninguém fará, muito menos Deus. Então, se levante, tenha uma atitude, se posicione, porque uma atitude pode mudar todo o curso da sua história. Amém?